In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Olá a todos, pessoal. Eu começo fazendo um pequeno teste aqui, né? Eu começo sempre testando o áudio para ver se o áudio está chegando bem, né? Antes de eu começar a live, eu faço. Beleza? Testando. Olá a todos. Hoje no podcast Ateísmo e Debates, né? Essa é a primeira live desse podcast, né? Eu já fiz várias lives com o podcast Mente Ateísta. Quem acompanha meu trabalho nesse canal conhece bem o trabalho. Nós tivemos uma live em inglês, mas eu também já publiquei em português, usando inteligência artificial, uma conversa com uma cientista muçulmana, né, que é muito interessante, né? A gente conversou e viu que a gente tem muita coisa em comum com o cristianismo, né? Quem está tentando fazer essa separação. Mas hoje a gente vai receber um convidado barra pesada, uma pessoa com uma longa história, né? Eu diria, acho que 100 anos, você pode falar um pouco mais sobre a gente, passou por períodos importantes no Brasil, como acho que ele muito bem passou pela ditadura militar, e sempre ali na ciência brasileira, né? E a ciência brasileira tem passado por muitas modificações nas últimas décadas, né? Eu tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras, né? Eu fui estudar no exterior com financiamento do governo, Ciências Sem Fronteiras, que foi no governo Dilma, e eu reconheço que esse tipo de conquista foi devido a pessoas que lutaram no passado, né? Às vezes, a gente aceita como dado de que o que a gente tem como privilégio, tem uma bolsa de doutorado, tem uma bolsa de mestrado, é uma coisa que caiu do céu. Não, foram pessoas que lutaram para a gente ter o direito. Hoje nós temos convidado barra pesada. Antes da gente começar, eu queria anunciar que eu estou escrevendo um novo livro, né, chama Albert Einstein e o Ateísmo. Esse é o motivo pelo qual o nosso convidado está aqui hoje, porque ele escreveu também uma coluna no jornal da USP, né, no qual ele falou justamente sobre Albert Einstein. Eu queria agradecer o Edmur, né? O Edmur é membro do grupo Cientista Sem Religião, Scientist Free From Religion, no qual ele compartilha muita coisa interessante. Ele compartilhou exatamente um artigo desse professor que está conosco hoje, né? E agradecer muito por compartilhar. Para quem não sabe o que é o meu projeto, eles são várias frentes de ataque, né? Muitos já conhecem, que acompanham o podcast Mente Ateísta. As frentes envolvem livros, o blog eu publico quase todos os dias, 2 postagens por dia, tem em português e inglês, né? Tem o Mente Ateísta em português e tem o Scientist Free From Religion, então que está em inglês, né? O livro basicamente ele vai falar sobre Albert Einstein, porque Albert Einstein é uma figura muito mal usada, né? As pessoas usam Einstein de uma forma equivocada. Então a famosa frase, né? A ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então, o livro ele ataca os dois lados. Ele ataca o lado do cristianismo, né, que é muitas vezes usado de forma instrumental, e ataca do lado do ateísmo também, que muitas vezes é usado de forma instrumental. O nosso convidado de hoje tem muito para nos ensinar e para falar. Mas antes de a gente começar, eu queria mostrar para vocês alguns livros, né, que já estão impressos, né. O primeiro livro, né, que está impresso é o Seria a Bíblia um livro científico, né. São vários livros, né. Esse livro tem a ver com a live de hoje, por quê? Porque ele está vendo um pouco mais grossinho, né? Nele eu pego várias passagens bíblicas, né, e vou destrinchando, né, e colocando a ciência moderna, né? O que a ciência moderna diz, né? Já está disponível, né? O outro livro que é um pouco mais científico, né? Tá vendo? Ciência para não cientista, né? Eu foco no bolsonarismo, né? Mas tem a ver com pensamento crítico. E o terceiro livro que eu queria recomendar hoje para vocês é sobre desinformação, né, que também tem a ver com pensamento crítico, né? Todos os meus trabalhos são focados em pensamento crítico. Vocês têm o link, né, na parte de cima ali, se vocês colocar o celular, vocês vão direto, né? Só que já são bastante coisa para vocês lerem, né? Se vocês clicarem no QR Code, né, coloca o smartphone no QR Code e vocês vão ter acesso, né? Então, basicamente é isso, né? Lembrando que vocês podem deixar comentário, isso vai ficar disponível futuramente para quem quiser assistir.
E lembrando que o podcast Ateísmo em Debates, ele tem como objetivo trazer pontos de vista opostos, né? As pessoas não precisam concordar comigo, não precisam concordar com o mainstream, né? O objetivo é trazer assuntos, né? Até o momento tem usado inteligência artificial, esse é a primeira conversa com humanos que a gente vai ter, todas as conversas com inteligência artificial, usando artigos que eu publiquei. Talvez nós vamos ter uma conversa com uma feminista, ativista, ateia. A gente está combinando, vai ser sobre feminicídio e ateísmo. O que o ateísmo pode fazer para ajudar a combater o feminicídio, né? Então, basicamente é isso. Eu vou trazer nosso convidado para o palco, né? Ele vai se juntar a nós ao palco aqui. É, é, Bom dia, professor. Eu espero que você esteja tudo bem com o senhor. Eu vou te chamar você de José, se me permitir, e eu queria que você se apresentasse para o público. Olá, Jorge, bom dia. Olha, Jorge, eu sou gaúcho, eu nasci em Santo Ângelo, um município distante de Porto Alegre, em 1928. Faz quase um século, viu? E, Acho que passou pela Getúlio Vargas, é, ditadura. e, e- e são judeus que vieram da Rússia, naquela primeira onda, no começo do século, por volta de 1900, e não tinha nada a ver com as guerras mundiais. Eles vieram, houve uma imigração importante de judeus que saíram do que era, na época, o Império Russo, né? E vieram para a área rural, não é mesmo? Para colonizar essas regiões. Evidentemente, com os judeus não dá certo, né? Esse negócio de judeu trabalhar na agricultura só deu certo em Israel durante algum tempo, né? Aos poucos eles foram para comércio, etc. E meu pai era um comerciante e acabamos indo para Porto Alegre, porque minha mãe faleceu quando eu era pequeno e porque havia oportunidades melhores, inclusive para a educação. E, de fato, a educação em Porto Alegre era excelente. Eu tive um curso primário excelente. E, imediatamente, a minha professora, na época, identificou uma curiosidade especial que acabou me levando para a carreira científica, né? E eu acabei fazendo o ginásio estadual Júlio de Castilhos, que era um ginásio laico com forte influência positivista. As pessoas tendem a esquecer, mas o positivismo era forte no Rio Grande do Sul, em meados do século passado. E, curiosamente, um dos professores que mais influiu na minha percepção sobre o mundo na época era um ex-seminarista. E eu me interessei muito, na ocasião, por catolicismo, etc. E como minha família de judeus não praticantes, eu não era praticante absolutamente, eu me interessei por catolicismo, devido à influência do meu professor. Mas eu logo percebi, então, quer dizer, que isso colidia claramente com a minha tendência, que era de me tornar um cientista, né? Que é o que aconteceu. Eu vim para São Paulo, porque as oportunidades para a pesquisa que existiam na ocasião estavam centradas na Universidade de São Paulo. Isso foi por volta de 1950, porque ainda estavam em São Paulo os professores que tinham vindo instalar a Universidade de São Paulo. E, com o meu interesse, obviamente, era por física e química, não é mesmo? Eu fiz o curso de física na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde havia um ex-aluno do Enrico Fermi, que era um dos grandes cientistas que haviam desenvolvido o nosso entendimento sobre a estrutura da matéria durante a década dos 30. E me tornei um cientista, então. E durante o resto da minha vida, eu fui um cientista, continuo um cientista até agora. O que ocorre é que, durante esse período todo, você acaba sendo empurrado, você vai envelhecendo e vai sendo empurrado para funções administrativas. E todas as funções administrativas que eu tive, que foram várias, não me afastou da atividade científica, que eu me considero cientista até hoje, pesquiso
e publico nas revistas internacionais. Agora, aos poucos, então, devido a essa trajetória, eu acabei me tornando reitor da USP, que foi a primeira função importante que eu exerci. Ser reitor da USP é um processo mais complicado do que ser eleito governador de um estado, viu? Porque a Universidade de São Paulo, no caso, tem cerca de 5.000 professores e todos eles se consideram capacitados para dirigir a universidade. E ser escolhido, então, entre 5.000 professores para ser o reitor da universidade não é uma tarefa fácil, mas ocorreu comigo e eu tive um papel significante na Universidade de São Paulo, porque foi justamente na transição do regime autoritário para o regime democrático. Quer dizer, nós atravessamos na Universidade de São Paulo um período negro, com as cassações que ocorreram e que atingiram duramente a Universidade de São Paulo, mas que permitiu que a universidade conseguisse se reorganizar e acabar elegendo um reitor, em 1986, que não fazia parte do sistema autoritário. Pelo contrário, até era digamos, investigado pelo regime autoritário. Né? Nós, durante o período autoritário, nós criamos a Sociedade Brasileira de Física, que se tornou uma das primeiras sociedades que resistiu ao autoritarismo, e depois a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que teve um papel muito importante na luta pela restauração da democracia. Eu fui presidente de ambas, da Sociedade Brasileira de Física e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E ao longo dos anos, sendo cientista e presidindo essas sociedades que são múltiplas, que têm tendências de toda espécie, as pessoas, de vez em quando, levantavam o problema no qual você se interessa. Né? Quer dizer, como é que o cientista lida com o problema de Deus? Né? É todo mundo ateu? É todo mundo católico? Porque a população brasileira é majoritariamente Cristã, né? católica. Né? E como é que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Que inclui todos os cientistas brasileiros, não é? Que são 50.000, 100.000, quer dizer, um número grande, né? Onde tem tudo, né? Tem católicos, tem protestantes, né? Tem ateus, etc. Evangélico, começou a aumentar o número de evangélicos também, já está aparecendo os números. Como é que você lida com isso? E, sobretudo, como reitor da universidade, que eu tive que lidar com as inúmeras correntes dentro da Universidade de São Paulo, esse problema vinha à tona frequentemente. E eu tentei, então, concluindo esse histórico, né? Eu tentei resumir a minha posição com esse artigo que o Estado de São Paulo publicou e que você achou, milagrosamente, eu considero um milagre. Não, mas na verdade não achei, foi o Edmu, né? O Edmu, ele faz um trabalho muito bom. O Edmu, ele é membro do MAB, né? O MAB é o Movimento de Ateístas Agnósticos do Brasil, do Marco Cavalcante. E o Edmu sempre compartilha, ele compartilhou de novo comigo outra reportagem boa, que se tiver oportunidade eu vou trazer para você, que é sobre uma outra coisa. Mas o Edmu, parabéns a ele pelo trabalho. Pois é, ele recuperou esse artigo, que foi publicado no Estado de São Paulo, e provocou uma tormenta aqui em São Paulo também, porque o Paulo Nogueira chegou? Então o artigo chegou a dar tormenta? Conta um pouco para a gente, adoraria ouvir. Porque o Paulo Nogueira Neto, que era meu colega na Universidade de São Paulo, que é um grande cientista na área de ecologia, não é mesmo? Imediatamente reagiu. Ele é um católico, é uma família profundamente católica há muito tempo. Devoto mesmo, devoto. É um devoto. É de uma família aristocrática aqui em São Paulo, Nogueira Neto, e que reagiu, então, né, dizendo que cientistas como eu podíamos ser competentes em ciência, né, mas éramos uns totais incompetentes em entender o ser humano, né? Mas eu não sei se você sabe, mas no livro do Richard Dawkins, né, Deus no Delírio, né, Richard Dawkins dá vários exemplos. Eu vou trazer de volta no meu livro, esse livro que eu vou lançar agora, Albert Einstein, o Ateísmo, tem esse exemplo. Quando Einstein disse nos Estados Unidos, ele já estava nos Estados Unidos, né, quando Einstein disse que não acreditava em Deus, ele também foi atacado. Um bispo falou com ele, você pode ser um cientista brilhante, mas você não entende de Deus ou de religião, você é inocente. Foi o que o Paulo Nogueira me disse, né? E dizendo que você
um cientista atuante, competente, etc., mas você não entende a alma humana. Curiosamente, o meu filho, que é músico, ele é um músico profissional, foi professor de música na Universidade de Campinas, ele acha até hoje, né? Não é mesmo? Que eu não entendo certas coisas, né? Ele acha que a criação da música, quer dizer, a capacidade de criar música, é uma coisa que transcende completamente qualquer coisa que o cientista tenha a dizer. Não é mesmo? Quer dizer, ele acredita, eu acho que ele chega a acreditar que existe uma alma humana, né? O cientista não Inclusive, acredita. Um cientista inclusive esse. Como? Perdão. É porque, inclusive, esse assunto aparece muito no ateísmo, né? O Marco Cavalcante, do Ativista Ateus do Brasil, a gente conversou sobre isso. Eu dei uma entrevista para ele sobre o meu livro. Meu livro chama Revolução Ateísta. E uma das coisas que eu falei na minha entrevista para ele é isso, que existe essa ideia de que sem Deus e sem religião, porque é como se o ateu não pudesse ter inspiração, né? Mas eu acho que a inteligência artificial agora, a inteligência artificial mostrou que não é bem assim, porque esse canal mesmo é cheio de música criada com inteligência artificial que parece humana. Então, se a inteligência artificial pode replicar isso quer dizer que não é bem assim, que tem, a inteligência artificial não tem Deus. Pois é, quer dizer, não, sabe, para uma pessoa como eu, né, quer dizer, que é um cientista, né, o que tem é moléculas do cérebro, neurônios, etc., já que se combinam, etc., e tal, e que nos permitem, então, não só andar, como criar visões cada vez mais abrangentes, né? Mas o meu filho acha que não são moléculas que vão criar música, né? Quer dizer, ninguém seria capaz de criar uma música como o Beethoven, né? Não é mesmo? Mas aí está começando, agora a inteligência artificial está começando a complicar a coisa, porque eu uso muito a inteligência artificial, esse canal está cheio de exemplo, são músicas, ela cria poesia, ela cria batida, isso antes da inteligência artificial, nesse canal tem uma entrevista com o professor, fugiu o nome dele, Casabov, né? Casabov, eu ia fazer doutorado com ele, mas infelizmente acabou não sendo aceita a proposta, mas o Casabov, ele tem um exemplo, tá nesse canal, de que ele criou uma inteligência artificial que replicava o Beethoven, né? É muito interessante. Mas é um bom argumento, né? Então, a minha posição nesse artigo, então, que criou essa controvérsia com o Paulo Nogueira Neto, né? Eu basicamente repito o que disse Einstein, né? É de que cientistas do seu trabalho, eles não fazem hipóteses desse tipo, né? Eles nunca fazem hipóteses desse tipo. Eles tentam relacionar causas com efeitos, né? A gente procura a causa dos fenômenos, né? Então, por exemplo, a gente observa em torno, né? E qualquer objeto que a gente solte, né, cai. Você nunca teve na história da humanidade nenhum objeto que tenha subido, viu? Não é mesmo? Não existe isso. Você solta qualquer objeto, né? Não é mesmo? Ele cai. Então, se procura a causa para isso. E Newton, né, o cientista do século XVII, conseguiu identificar a causa. Né? Ele disse, não, é que existe uma propriedade da matéria que atrai a matéria. Né? Então, não tem essa história de você soltar um corpo e ele subir, ele cai. Sempre. A Terra toda todo o globo terrestre contribui para atrair os objetos e cair, que é uma explicação maravilhosa, porque explica o movimento dos planetas todos. E aí tem essa história, né? De que o Laplace, então, que é um cientista francês, né, do século XVIII, ele organizou o sistema solar, né? E que não tem Deus, né? Quer dizer, realmente tem o Sol do centro, tem os planetas que giram em torno do Sol, e em torno da Terra tem o satélite que é a Lua, né? Não precisa de Deus, né? As ideias religiosas, a Terra que é o centro do universo, etc. Então, isso é tudo bobagem, né? Não é uma questão de opinião, é que é bobagem mesmo, né? Quer dizer, a Terra não é o centro do universo, né? Então, você empurra Deus para longe. E basicamente o que Einstein fez nos artigos dele, e que eu repito no meu artigo, é que todas essas crenças de que Deus comandava tudo que ocorre na Terra foi sendo empurrado para longe.
Sabe, isso choca os seres humanos, porque os gregos adoravam, né, criar deuses que dirigiam os seus atos, né? E tinha uma porção de deuses, né? Sob esse ponto de vista, a religião católica teve um papel importante porque ela acabou com um excesso de deuses, né? Ela acabou criando um Deus único, né? Quer dizer, a religião judaico-cristã tem uma vantagem que ela simplificou um pouco o problema, que tem um Deus só, né? Mas o que acontece... Deixa eu entender bem. Diga. Deixa eu entender bem, então. Porque esse assunto é interessante, né? Deixa eu entender bem. Quando você publicou aquela coluna na USP, que quem tiver interesse está na descrição do vídeo, eu também gravei um episódio de podcast, o Inteligência Artificial, ficou muito bom também para quem tiver interesse. Mas deixa eu entender bem, qual foi a polêmica? A polêmica foi que a pessoa se incomodou com você sugerir que não havia necessidade de Deus? É isso mesmo, ele se incomodou assim. Ele achou que era bobagem, Deus que tinha criado o universo, etc. E sabe, como um católico praticante, Deus estava presente nas suas atividades pessoais, né? Não é mesmo? Mas isso é um físico, qual é a área dele? Não, ele era um biólogo, né? Não é mesmo? Mas, Biólogo é complicado, porque, segundo... ele era um crente profundo, né? Um católico dedicado, né? Devoto, né? Porque tem algumas pesquisas que confirmam, e nos meus livros, quem tiver interesse nos meus livros, eu sempre abordo essas pesquisas. Tem uma pesquisa que mostra que as áreas que menos acreditam em Deus é física e biologia, né? São as áreas que tem o menor número de crentes, né? São física e biologia. O que Einstein fez? Spinoza já tinha feito isso. Ele tinha empurrado Deus para cada vez mais longe. Quer dizer, você não ficava usando Deus para tudo, né? Entende? Quer dizer, porque a pessoa muito católica acredita em destino, acredita que Deus está acompanhando os seus movimentos pessoais, né? Spinoza, que agora... Spinoza tinha empurrado isso para fora, né? E era judeu, né? Foi excomungado pelos judeus, né? Não é mesmo? Porque agora... É mesmo, Deus se manifestava pela própria natureza, por ter criado a natureza. E lá o que diz isso mesmo, a gente vai empurrando, né? Então, por exemplo, essa ideia de que o mundo foi criado há 5.000 anos atrás e Deus criou todas as espécies, é bobagem, né? É mesmo que a gente sabe que não é assim. E eu chamo a atenção no meu artigo para o Ratzinger, né? Que é o Papa Ratzinger, né? Que eu acho que era um Papa muito diferenciado, eu li os livros dele, quer dizer, em lugar de ficar reclamando do catolicismo e da ignorância dos católicos, eu li o livro do Ratzinger, né? E ele é um homem muito inteligente, né? Ele disse, olha, essa ideia de que Deus criou o mundo há 5.000 anos atrás e criou as espécies todas, né? É tudo bobagem, né? Quer dizer, Deus se manifestou pela criação do código genético. Quer dizer, o código genético é a voz de Deus, né? Porque uma vez que você tenha criado o código genético, depois tudo se desenvolveu de acordo com o que diz a biologia, né? Que os organismos foram se adaptando às circunstâncias e deu origem, então, às árvores, e depois aos animais, etc., e finalmente ao ser humano, né? E essa é a situação que nós estamos hoje, viu? Não é mesmo? E sobraram algumas dúvidas, né? Que é o início do universo, né? Então, aí que vem você falou de empurrando Deus, empurrando para fora, mas aí que entra, talvez tenha nesse canal eu publiquei um vídeo, né, no qual eu peguei o seu artigo e correlacionei com Lamaitre, eu sempre esqueço o nome dele, é um outro padre que tem uma foto famosa do lado de Albert Einstein, né? E a foto é meio curiosa, porque o que o padre está fazendo do lado de Albert Einstein? Mas esse padre, que era o Georges, né, Lemaitre, eu sempre esqueço o nome dele, ele, na verdade, ele que propôs o Big Bang. Então, e na verdade, quando a igreja queria fazer o Big Bang uma ideologia oficial da igreja, ele falou, não faça isso é bobagem, não faça isso. Então, ele basicamente percebeu que você tem que separar a Igreja Católica da ciência, né? Pois é, mas veja, então,
O argumento é basicamente esse, né? Quer dizer, o que os cientistas estão fazendo ao longo dos séculos, né, é empurrando Deus cada vez mais longe, né? Quer dizer, ele é cada vez menos necessário para explicar o mundo em que nós vivemos, né? Mas sobraram ainda problemas, né? Como o Big Bang. E aí tem uma coisa interessante, né? Porque existe uma controvérsia, porque no fim do século XIX, parece que em 1890, né? Engels, o grande marxista, né? Engels, o colega do Marx, quer dizer, os criadores do marxismo, né? Engels escreveu uma carta para o Marx, né, dizendo, olha, tem uma coisa que está acontecendo, é o seguinte, né, que descobriram que o universo está expandindo e que, portanto, houve um Big Bang, viu? E os católicos vão usar isso como um argumento muito forte que Deus existe, viu? Não é mesmo? De modo que, na realidade, o que deve estar acontecendo é que essa história do Big Bang está errada, viu? Quer dizer, veja que ignorância, né? Quer dizer, um indivíduo que não era um cientista, como Engels, né, acha que as evidências experimentais em torno do Big Bang estavam erradas, porque se ela estivesse certa, reforçaria a posição dos católicos, né? Olá, bem-vindo ao podcast Ateísmo em Debates. Este podcast tem como objetivo apresentar tópicos que geralmente não têm uma resposta fechada, seja porque não existe uma resposta fechada mesmo, então o debate seria o melhor formato, seja porque muitas vezes o consciente coletivo acaba vendo como um debate, né? Então, questões, por exemplo, como se o cristianismo seria um bem comum, né? Ou se seria melhor o mundo cristão, o mundo ateu, são tópicos que a gente pode se basear em evidências, mas não tem uma resposta que esteja definitiva, né? Então, ateísmo em debates tem como esse objetivo. O objetivo também é trazer debates clássicos, né? Como grandes figuras que se debateram, como Dawkins, Richard Dawkins, Christopher Hitchens e muito mais. Eu também gostaria de produzir, talvez no futuro, alguns debates com pessoas ateístas ou até cristãos. Isso é um desafio enorme, porque encontrar pessoas que queiram participar do debate não tem sido fácil. Mas se você quiser indicar alguém, quiser participar de algum debate público, eu acho que o ateísmo ele tem um potencial muito forte, especialmente para gerar debates públicos, né, sobre assuntos importantes, como a presença cristã, no caso do Brasil, ou no mundo inteiro, né, a secularização. Então, eu acho que o ateísmo em debates é uma forma de criar consciência coletiva em vez de impor, né? Ou seja, é uma forma de fazer divulgação científica, pensamento crítico, mas sem necessariamente impor uma verdade absoluta. Por isso que os episódios que vocês vão ver, eles são geralmente apresentando dois lados, né? E para quem é ateu, um dos lados pode parecer de forma ridícula ou de forma até impossível, né? Mas essa sensação é importante, que a gente tenha essa sensação de ouvir os dois lados, né? Seja aquele que defende a fé, a religião, seja aquele que defende a razão. Então, por mais que possa parecer que não faz nenhum sentido o outro lado, acho importante porque a gente vive uma sociedade cristã, de maioria cristã, independentemente se a gente concorda ou não, é importante que, como ateu, a gente aprenda a conviver com o lado oposto, mesmo que não pareça correto, que pareça ridículo. Eu quero convidar vocês a conhecer os meus livros na Amazon. São vários livros, né? E o meu livro talvez mais focado a esse podcast Ateísmo e Debates, é A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, que é um livro que será lançado em volumes, né? Então, fica o convite. Abração a todos. Gostaria posando dos católicos. Interessante. Sabe, como cientista, a minha reação é óbvia, né? Engels não tem nada que se meter nesse assunto. Né? Ele não é um astrônomo, não é mesmo? E acontece que a expansão do universo é uma coisa que a gente mede. Mas você trouxe um ponto muito interessante, que eu estou trabalhando em um outro livro, que talvez não seja publicado em inglês, e porque você trouxe o assunto, eu achei muito legal, porque você trouxe um excelente exemplo. Eu chamo isso de aposta da ignorância, né? A aposta da ignorância é basicamente isso. O Francis Collins, né, foi o líder do projeto Genoma, o John Lennox é outro exemplo, tem vários exemplos.
O Francis Collins é um exemplo que eu gosto de citar muito, porque ele é um cientista de peso, né? Ele dirigiu o projeto Genoma, que é um projeto muito importante, mas ele é um cristão devoto, é um evangélico devoto. Então, aí ele começa com umas histórias bizarras, né? Por exemplo, ele conta uma história do desenho inteligente, do ajuste fino, né? Só que Collins não é físico. O que ele está fazendo dando palpite na física? Então, assim, isso chama de aposta à ignorância. A pessoa super competente na sua área, quando ela sai da sua área, ela começa a dar palpite religioso, né? Como se aquilo tivesse qualquer valor. Pois é, você veja, o exemplo que era citado como a existência de Deus, né, no passado, era o quão perfeito é a visão humana, né? Quer dizer, que o aparelho visual do homem era extraordinariamente perfeito, né? E que só Deus criaria uma coisa tão perfeita assim. Isso é bobagem, viu? O olho humano é uma droga, viu? Quer dizer, quando você olha nos detalhes, viu? Não é mesmo? Ele é Eu dou esse. Quem tiver interesse, tá aqui, ó. O olho humano é um exemplo patético, porque como ele tá. O nervo passa na frente. Imagina um criador que vai criar um olho cheio de problemas. Não, as aves lá na Cordilheira dos Andes, viu? Tem uma visão, e as águias, né, tem uma visão muito melhor do que o ser humano, né? Não é mesmo? Gatos veem no escuro, cachorro vê no escuro, humano não. Claro, se você não tomar cuidado, o olho tem aberrações, é por isso que todo mundo usa óculos, né? Então, Não, então, tem até uma piada que eu faço muito, na piada não é minha, de o Ken, o Ken, né? O Ken é o líder do Ansel Indians, né? Ansel Indians é um grupo norte-americano que tenta colocar a Bíblia na ciência. A piada é que ele fala que o olho é de um Deus perfeito, mas ele usa óculos. Por que você fala de um Deus perfeito se está usando óculos? então é basicamente isso, viu? Quer dizer, acontece em áreas, então, não é mesmo que nós já resolvemos os problemas. O Ratzinger é um católico inteligente que entendeu, por exemplo, que a voz de Deus é o código genético. Quer dizer, ele acabou, né, com essa mania, né, de que o mundo foi criado há 5.500 anos atrás e que Deus criou as espécies todas, etc. E tal. Quer dizer, ele adiantou muito. E essa fronteira continua sendo empurrada. Eu acho ainda que, na origem do universo, ainda tem complicações, viu? Porque é claro que, por exemplo, o universo estava expandindo, então a ideia do Big Bang favorecia a criação inicial. Não é mesmo? Agora, o universo expandiu e agora, não é mesmo? Como em toda explosão, a força gravitacional vai trazendo ele de volta, né? Quer dizer, então nós voltaríamos daqui a bilhões de anos a ter tudo de volta num ponto inicial. Então, não é verdade, né? Porque está se descobrindo que nas distâncias muito grandes o universo está expandindo por causa da matéria escura. Quer dizer, realmente. Então, então a ideia de que o universo está colapsando é incorreta. Né? Houve uma explosão inicial, ele expandiu e agora está voltando. Essa é a ideia, digamos, há 20, 30 anos atrás. Agora está se descobrindo que nas fronteiras do universo ele está expandindo. E a gente não sabe direito ainda o que é, aparentemente, a matéria escura que está fazendo isso. Então, a gente... cientista, concluindo, basicamente, é o seguinte: cientista tem uma postura filosófica em relação a Deus, né? Quer dizer, ele era usado para resolver os problemas todos, definir o destino, a reencarnação, não sei o quê, etc. e tal, o destino das batalhas, etc., que Deus decidia as batalhas, etc. A gente está empurrando isso tudo para longe. E sobraram coisas ainda, né? Então, como não convém ser... Como a gente está levantando dúvidas sobre a existência de Deus, é preciso mantê-las como dúvidas, né? Vamos empurrando para longe, né? Que é o que Einstein diz e que eu acho que é a posição correta. Então, não é que você seja ateu ou crente. Você simplesmente diz, muito bem, não vamos colocar isso na equação. Vamos pesquisando até onde dá. O que nós conseguirmos explicar, tudo bem. Se a gente encontrar alguma coisa que a gente não consegue explicar mesmo, então você pensa no ser superior. Mas, por enquanto, não é o caso.
E é isso. Isso é o que diz o meu artigo, então, e que me custou, então, um puxão de orelhas do Paulo Nogueira Neto, que é um grande cientista. Era um grande cientista. Faleceu. Tá bom, Jorge. É isso, então. Eu peguei um pequeno pico, não sei se você está conseguindo ouvir direito, deu um pequeno pico de internet. Não tem problema. Talvez tá dando para ouvir direitinho, mas talvez para um público. Deu um pequeno pico de. Eu não sei se é a minha ou se é a sua, mas. Talvez para o público geral, né? Como a gente tem um público. Talvez muitos públicos. Existe uma ideia falsa de que ateu é cientista, cientista é ateu. Não, essa ideia é falsa. Então. Como é um público geral, é bom a gente entender que o que o José está explicando aqui é que a ciência vai avançando, né? Existem dúvidas sobre o Big Bang, não está tudo consolidado, não está tudo resolvido, mas é importante separar que dúvida não é espaço para enfiar explicações religiosas, né? Acho que é bom a gente sempre lembrar que chama Deus da lacuna, né? God of the Gaps, né? Que é quando o religioso ele vê um vácuo, né? O Francis Collins faz isso, né? O Francis Collins, quando ele fala de ajuste fino, é verdade, porque os físicos eles descobriram que o universo é ajustado, né? Existem várias constantes no universo, como a velocidade da luz e coisa e tal, que são exatamente precisas, né? Aí o Francis Collins, que é um cientista cristão devoto, ele fala que, então a única explicação é Deus, né? Aí ele fala que o universo paralelo exige mais fé do que acreditar em Deus. Mas aqui vem o Deus da lacuna, porque o fato de a gente não saber algo, é verdade, a ciência está sempre se reciclando, a ciência está sempre encontrando novas, errando, a ciência às vezes vai numa direção e descobre que aquela direção está errada, então vamos voltar e vamos recomeçar, mas isso não é espaço para religião, né? Não é espaço para, sei lá, enfiar uma historinha na complicação. É isso então, Jorge. Tá bom. Tá. Então você quer fechar a live? Quero, acho que a contribuição que eu posso fazer é essa, viu? Tá perfeito. Então, eu queria agradecer muito você pela conversa. Queria agradecer a todos pela presença. O material vai ficar disponível. O professor José, ele tem esse artigo que está disponível lá na descrição, para quem quiser assistir. Eu agradeço muito por ter aceito o convite, por ter separado o seu tempo. E se quiser falar alguma coisa para fechar, pode falar. Não, eu quero elogiar o seu trabalho, né? Acho que é muito útil o que você está fazendo. E é isso mesmo, viu? Inclusive, em todas essas questões que você aborda, inclusive feminicídio, viu? Educando as pessoas que nós vamos eliminar esses problemas. Não tem outra solução, viu? Não vai ser colocando um guarda em cada esquina, viu? Não vai ser colocando um guarda em cada esquina, viu? Acaba não funcionando, porque no final a gente precisa educar mesmo. A educação é mais forte do que qualquer forma de violência. É isso aí. Tá bom, muito obrigado. Antes de você, eu vou fechar a live, mas antes de você, não fecha o browser que eu vou te agradecer em privado eu vou só fechar a live aqui e vou despedir em você em privado. Então, muito obrigado a todos pela presença. Lembrando que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon. Lembrando que no QR Code vocês conseguem acessar o perfil completo com todos os livros. Então, muito obrigado a todos. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mau, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade.
todos ao gramado, calor insuportável, Darryl desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação. 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 Avaliação.